Olá pessoal, estamos hoje encerrando o nosso assunto de distribuição eletrônica. Nas aulas anteriores nós vimos distribuição eletrônica por camada, vimos no vídeo 2 distribuição eletrônica por subnível e hoje nós estaremos encerrando esse assunto com distribuição eletrônica de íon, que são a distribuição dos cátions e distribuição dos ânions. Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula e quiser entender melhor, assista a tua primeira aula. Então, valeu gente, estamos aí, vamos continuar. Facilitando a Química! Bem, nós vamos agora falar aqui sobre distribuição eletrônica de um íon, que pode ser de um cátion ou de um ânion. Aqui nós temos aqui uma figura que representa um átomo. Por exemplo, aqui no centro nós temos as suas cargas positivas e ao seu redor tem a eletrosfera, onde estão contidos na circulação dos elétrons. Então, um íon é um átomo que recebe elétron de um outro átomo ou que perde o seu elétron para outro átomo. Então, ele fica carregado eletricamente, fica carregado ou com partícula positiva ou com partícula negativa. Por exemplo, ou falta elétron ou que ele ganha um elétron a mais do que o seu estado natural. Vamos mostrar aqui através de um outro esquema aqui para a gente entender melhor. Por exemplo, aqui nós temos um átomo A e vamos imaginar que ele tenha no seu núcleo 3 cargas positivas. E ele, no seu estado fundamental, ele tem 3 elétrons. Ou seja, como ele tem 3 cargas positivas e 3 elétrons, ele é um átomo neutro. Nós podemos até dizer que a sua carga é neutra. Ele está no seu estado fundamental, porque a carga positiva é igual à carga negativa. Vamos imaginar agora que nós temos um átomo B. Esse átomo B também tem 3 cargas positivas no seu núcleo, e agora nós vamos fazer diferente. Ele tem só 2 cargas negativas. Ou seja, se a gente for olhar aqui, ele está sobrando uma carga positiva. Então nós podemos dizer que este átomo aqui ele está carregado de forma que está sobrando uma carga positiva. Então nós podemos dizer para ele, dizer aqui que este átomo tem uma carga positiva, está faltando elétron. Então, no caso, é faltando elétron. Se por acaso este átomo tivesse 4 cargas positivas no seu núcleo e tivesse faltando 2 elétrons, nós colocaríamos assim, ele está carregado com carga positiva e colocaria o número 2 para mostrar a quantidade dessa carga. Ou seja, ele tem 2 prótons a mais do que os elétrons. Nesse caso A, ele está eletricamente neutro, nesse aqui está carregado positivamente, porque ele está sobrando 2 prótons, tem 2 elétrons a menos. Então, vamos imaginar aqui um átomo também um átomo C. Esse átomo C, vamos dizer que no seu núcleo ele tenha 5 cargas positivas. E aqui, olha, ele tem 5 cargas negativas. Se por acaso ele receber uma carga negativa a mais de um outro átomo, ele vai também ficar carregado eletricamente. Então, nesse caso, o que está acontecendo? A carga que está faltando é o negativo. Então, vamos colocar aqui, mostrar que esse átomo tem elétron a mais. E, nesse caso aqui, só tem um elétron a mais. Então, por isso, tem o número 1 aqui. Ó. Não está aparecendo, mas tem um 1 indicando que é uma carga, é um elétron a mais. Se, por acaso, este átomo receber 2 elétrons, então agora a gente vai colocar o número 2 para mostrar que ele está sobrando 2 elétrons. Então, ele está carregado e sobrando 2 elétrons. Se, por acaso, tivesse 3 elétrons a mais, colocaria aqui o número 3. Então, o sinal vai dizer como ele está carregado, se é positivo ou negativo, e o número vai indicar em quanto é que essa carga está excedendo. Então, a distribuição eletrônica será feita igual na aula anterior, que foi distribuição eletrônica por subnível. Então, só para relembrar, aqui nós temos os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Aqui nós temos os subníveis, que cada nível tem, olha, o nível 1 tem um subnível, o nível 2 tem 2 subníveis, o nível 3 tem 3 subníveis, o nível 4 tem 4 subníveis, o nível 5 tem 5 subníveis, e aqui tem os elétrons, onde cada subnível suporta o máximo que ele suporta. Por exemplo, o S suporta 2, o P suporta 6 elétrons e o D suporta 10 elétrons. E assim por diante. Como foi visto, se você quiser saber mais detalhe, dê uma assistida na aula anterior, que é a distribuição eletrônica por subnível. Então, vamos fazer uma distribuição eletrônica agora para a gente ver como é que se comporta no caso de íons, no caso de cátion ou no caso de ânion. Aqui nós temos um exemplo do cádmio. O cádmio tem 48 próton, ou seja, o seu número atômico é 48. Como esse átomo está neutro, olha que ele não tem carga, nenhum sinal aqui, então logo o número de próton é igual ao número de elétron, ou seja, o número atômico é igual ao número de elétron. Se ele tem 48, se 48 é seu número atômico, logo ele tem 48 elétrons. Então se a gente for somar aqui os elétrons que estão aqui, ó, vai dar 48. 2, 4, com 6 dá 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, que é 48. Então este cádmio aqui ele tem 48 elétrons. Agora aqui tem uma pergunta, o que é a camada mais externa? A camada mais externa é a camada que está mais distante do seu núcleo. E como é que a gente vai saber aqui? Olhando qual o maior número do seu nível. Olha aqui, ó, o nível 1, nível 2, nível 2, nível 3, nível 3, nível 4, nível 3, nível 4, nível 5, nível 4. Então, o nível que está mais distante do seu núcleo é o nível 5. Então, o que é a camada mais externa?
é aquela que está mais afastada do seu núcleo, que aqui no caso é o 5. Observe aqui que bem aqui, olha, tem 3, 4, 3. Deu uma alternada, por quê? Porque esta distribuição ela é feita em ordem crescente de energia, conforme foi visto na aula anterior, que é a distribuição eletrônica por ordem crescente de energia, que é o do diagrama de Linus-Pauling. E aqui está o diagrama de Linus-Pauling. Olha aqui, olha. Ele é feito nesta ordem, quando, olha, você conta, esse aqui passa para cá. Esse aqui é a ordem crescente de energia. Quando você faz a distribuição, coloca isso aqui numa reta, você percebe que começa a dar alternada. Às vezes o 4 vem antes do 3 e assim por diante. Vamos fazer agora a distribuição eletrônica, aqui como exemplo, do ferro, que tem 26, o número atômico é 26, logo ele tem 26 elétrons. Mas ele está carregado com uma carga de 2+. Ou seja, este átomo aqui está faltando 2 elétrons. Porque ele tem 2 prótons a mais, ele tem 2 cargas positivas a mais. Como é que é feita a distribuição eletrônica do ferro? A distribuição eletrônica de um íon ela é feita igual quando é um átomo no seu estado fundamental, ou seja, quando ele não tem carga. Então a gente vai fazer uma distribuição esquecendo esta carga por enquanto. Então vamos lá. Como é que se faz? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Olha, se a gente for contar aqui, considerando esse número aqui, o que é que a gente tem? Vou contar aqui os elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, que é exatamente 26 elétrons. Nesta representação está dizendo que ele teria 26 elétrons, mas aqui está mostrando com a sua carga, está mostrando que aqui ele tem 2 elétrons a menos. Então agora nós já fizemos a distribuição de um átomo no seu estado fundamental, considerando que ele teria 26, olhando para a carga, está dizendo o quê? Nós vamos ter que deixar ele com 2 prótons a menos. Como não há variação de próton, a variação é de elétron, nós vamos ter que retirar elétrons dessa distribuição, ao ponto que ele fique com 2 cargas a mais, cargas positivas. Como é que nós vamos tirar? Nós vamos tirar 2 elétrons dessa distribuição. E de onde é que vai ser tirado? Da camada de valência. O que é a camada de valência? Do nível mais distante do núcleo. O nível mais distante do núcleo é aquele que tem maior número aqui, ó. Maior número do nível. Nível 1, nível 2, nível 2, nível 3, nível 3, nível 4, nível 3. Então, quem está mais distante? O 4. Então, aqui nós vamos tirar 2 elétrons. Vamos retirar esses 2 elétrons. Então, vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. 3d6. Ou seja, agora, se a gente for contar a quantidade de elétrons deste elemento aqui, a gente percebe o quê? Que ele não terá 26 elétrons, mas 24. 2, 4, 10, 12, 18, 24 elétrons. Agora, o que a gente tem que fazer? Como que tem que fazer? Primeiro passo. Primeiro, faz a distribuição eletrônica como se o elemento fosse neutro. E segundo, retira os elétrons da última camada, que é a camada de valência. E como saber a camada de valência? Aquele que tem o maior número do nível. Retira os elétrons dele. É assim que se faz a distribuição eletrônica quando é um cátion, quando ele tem carga positiva. Segundo exemplo, vamos fazer aqui do cloro. O cloro tem um número atômico de 17, e logo ele tem um número de elétrons também de 17. Só que olhando para cá, está sobrando um elétron. Então, como devemos fazer? Primeiro passo, fazer a distribuição eletrônica até completar a sua distribuição como se ele fosse um elemento do seu estado fundamental, como se não houvesse carga. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p17. 2, 4, 10, 12, para 17, 5. Só que ele diz que tem uma carga a mais. Ou seja, se ele tem uma carga a mais, eu tenho um elétron a mais, ele recebeu de um outro átomo. Então vem um outro elétron e entra nessa configuração, nessa distribuição. E onde é que ele vai entrar? Na última camada. Qual é a última camada? É o número maior, 3. Ele vai entrar bem aqui. Ao invés de ser 5, agora ele vai ser 6. Então ele tem agora quantos elétrons? Vamos ver, 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. Então essa aqui é a distribuição do ânion. É aquele que tem elétron a mais. Aquele primeiro nós vimos que é elétron a menos. Esse aqui tem elétron a mais. Como é que é feito? Primeiro passo, faz a distribuição normal, como se fosse um elemento no seu estado fundamental, ou carga zero, ou que fosse um elemento no estado neutro. E depois você adiciona os elétrons que este elemento recebeu, este átomo recebeu. Então adicionamos aqui. Ao invés de ser 3p5, agora será 3p6. Se a gente for somar os elétrons, dá 18 elétrons. Vamos fazer um exercício aqui de fixação. Qual a distribuição eletrônica, ou qual a distribuição do cádmio, sendo um cátion bivalente? Então, se é o cádmio, se ele tem 48, aqui o número atômico, logo ele tem 48 elétrons. Então, a quantidade de elétrons também é 48. Só que quando ele diz que ele é um cátion, logo ele tem carga positiva. E quando ele fala de bivalente, é porque ele tem 2 cargas positivas. Então, vai ser assim. Agora aqui, se ele tem 48 elétrons,
e ele tem duas cargas positivas, isso quer dizer o quê? Que ele tem 2 elétrons a menos. Então, como é que nós vamos fazer a distribuição? Vai lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3t10, 4p6, 5s2 e 4d10. Como ele diz que ele é um átomo bivalente, que está faltando 2 elétrons, vai ter que ser retirado aqui 2 elétrons dessa distribuição. E da onde é que vai ser feita a retirada? Da camada de valência, ou seja, daquela camada que está mais afastada do núcleo. E como é que nós vamos saber? O que tem maior número de nível, ou seja, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Logo, vai ser retirado esses 2 elétrons. Aí sim, agora ele vai passar, como ele tinha 48 elétrons, e ele está dizendo que ele perdeu 2 elétrons, logo ele só tem 46 elétrons. Então, esse aí é um exercício de fixação, e com isso aqui nós encerramos também esta parte aqui de distribuição eletrônica de íon. Valeu, e até o próximo vídeo.